Fala galera, Tchaquito na área, tudo tranquilo? Nesse vídeo aqui eu vou estar falando com vocês sobre uma coisa que muitas pessoas já me perguntaram, tá? Que é em relação à cura ou do treinamento das tropas após o CAE que tem aqui dentro da temporada. Muita gente não sabe se compensa ou não vocês estarem fazendo a utilização desses certificados aqui, tá comprando eles inclusive com pontos de honra para poder reviver as tropas ao invés de estar treinando tudo novamente. Eu vou explicar em detalhes para vocês como que funciona isso, se compensa ou não, tá bom? Mas antes de começar o vídeo, eu queria até falar com vocês uma coisa que é o seguinte: eu não tô conseguindo mais estar fazendo vários vídeos, tá, semanalmente, porque a minha semana tá bem conturbada, como eu tenho falado para vocês nas últimas semanas agora. Eu tô fazendo muitos exames agora também para fazer a questão da academia, tô fazendo uma coisa bem certinha, tá? Então eu até peço a compreensão de vocês. E um outro fator também que tá fazendo com que eu não faça tantos vídeos é justamente porque não tá tendo tanto evento dentro do jogo, tá? Inclusive hoje começou já o evento do XP de líder, tá? Um evento que tava faltando pra gente também. Eu já completei aqui inclusive, beleza? Eu vou postar um vídeo pra vocês de quanto que eu gastei pra fazer essa complementação aqui, o que eu evoluí, beleza? Mas eu vou fazer isso num outro vídeo que eu já gravei também e vou soltar pra vocês amanhã, tá bom? Então fica de olho no canal também. Mas bora lá pro vídeo. Primeira coisa que vocês têm que se perguntar em relação a se compensa ou não fazer esse treinamento ou a cura das tropas, o reviver as tropas, é justamente basear no seu nível de treinamento de tropas. Chuck, como assim? Repara aqui que no meu treinamento, hoje, eu tô treinando um total de 16.256 tropas. E lembrando que eu ainda ganho, tá, 5% de toda essa quantidade aqui, que daria mais ou menos ali 816 tropas adicionais que eu recebo, graças a uma habilidadezinha que tem aqui no talento da temporada, que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Essa habilidade, ela é da primeira temporada, então seria ali do Gold Rush, tá, que você recebe, que é essa habilidade aqui, tá vendo? Que você pode obter tropas extras ao treinar, ao fazer qualquer tipo de treinamento. E lembrando, isso aqui vale tanto para tropas normais, T1 até o T10, quanto para tropas especiais, que seriam T11 e T12. Então, caso você vá fazer um treinamento de T11 e T12, você também vai estar ganhando tropas adicionais e, consequentemente, ganhando o estimulante de graça. Então, eu ganharia ali 800 estimulantes sem fazer absolutamente nada, somente treinando as minhas tropas, graças a essa habilidade aqui, que me dá 5% de qualquer tropa adicional, beleza? E qual que é a questão? A quantidade, como eu sempre falei com vocês, é a última coisa que vocês têm que levar em consideração, porque a quantidade é apenas um número, mas o principal fator dentro do treinamento é justamente a velocidade do treinamento. Por isso que vocês precisam de bons investimentos, por isso que vocês precisam de bons equipamentos para treinar, que seria, no caso, o conjunto do Rei do Crime. Não tem outro conjunto que funcione melhor do que o Rei do Crime, tá? Tem vários outros equipamentos que você pode fazer, que são até pagos, inclusive, mas não compensam, tá, em relação ao Rei do Crime. O Rei do Crime, para mim, é o equipamento mais completo de todos, justamente porque ele te dá, além de produção de recursos, ele também vai te fornecer o treinamento de tropas, tá? Vai te fornecer ali uma alta velocidade, uma quantidade também de capacidade de tropas adicional. Isso é muito bom para o seu treinamento. Então, o que acontece? Quando nós estamos falando de treinamento, vocês têm que analisar quanto que você gasta para treinar a sua principal tropa. No meu caso, a minha principal tropa não é o T11. Apesar de eu ter o T11 desbloqueado, que seria aqui no motociclista, não é a minha principal tropa. Por quê, Chuck? Porque eu não treino tantos T11 quanto eu treino as outras tropas, então ela não é a minha principal. As minhas principais tropas são motociclista T10 e brutamonte T10. Então a gente vai pegar aqui, ó, só uma quantidade bem pequenininha de aceleradores de treinamento, só para eu fazer uma demonstração para vocês, sem aceleradores, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Vamos acelerar esse treinamento aqui e eu vou mostrar em detalhes para vocês. Olha só,
Quando a gente está fazendo o treinamento, por exemplo, de T10, que é a minha principal tropa, eu adiciono todos os equipamentos, né, tá, como vocês estão vendo aqui. Esse carro também, ele é fantástico, repara aqui nos buffs dele, tá vendo? Uma coisa que me perguntaram no vídeo passado que eu fiz de treinamento em massa, que eu treinei mais de 3 milhões de tropas, é em relação ao seguinte: existem 3 tipos de carro que você tem que colocar na hora do seu treinamento. Isso vai depender de qual tipo de tropa que você vai treinar. No caso desse carro aqui em específico, que é o Matador de Deuses, ele é um carro voltado para T9 e T10, tá? Então presta bastante atenção. A gente tem carros exclusivos para treinar tropas T7 para baixo até o T1, tropas para treinar T8 apenas e tropas para treinar as tropas T9 e T10 e também acima disso, né, que seria T11 e T12, caso você possua. Então, esse carro aqui é o mais indicado, caso você já possua, claro, para você treinar tropas T9 e T10. Chuck, eu não tenho esse carro, mas eu tenho esse outro carrinho aqui, ó, que é um amarelo. Esse carro é bom para fazer treinamento de tropas T9 e T10 também? Sim, esse carro aqui, ele vai ser o carro antecessor ao Matador de Deus, que é o carro que eu mostrei agora para vocês. Então, caso você ainda não possua o Matador de Deus, você vai usar esse carro aqui para treinar tropas T9 e T10. Mas Chuck, ele não é bom para treinar T8? Não, vou explicar por quê. Repara que nos atributos que ele tem aqui, ó, ele não tem uma tropa, não tem um buff especial para T8. Já quando você vem nesse carro aqui, que é o Cavaleiro da Morte, repara aqui, ó, que ele tem velocidade de treinamento para tropas T8, que são 25% adicional. Então, por mais que aqueles outros 2 carros que eu mostrei agora sejam mais avançados, eles não são eficientes para treinar tropas T8. Então, sempre que vocês virem eu fazendo algum tipo de treinamento, pode ter certeza que eu vou estar mudando sempre para, caso eu faça algum treinamento de T8, eu vou mudar para esse carro aqui. Da mesma forma, se a gente for fazer um treinamento de tropas T7 e T6, o T6 eu treino bastante. Por exemplo, o motociclista T6, que ele é muito eficiente em combate. A gente vai usar esse carro aqui que a gente chama de My Type, ou seja, ele é um carro voltado para T7 e tropas inferiores a isso. Repara o buff que ele dá, gente, são 40%. De novo, por mais que os outros carros sejam mais avançados, eles não são eficientes para esse nível de tropa aqui, T7 para baixo, beleza? Então é por isso, tá? Caso você tenha essa dúvida ainda, é por isso que eu fiz essa troca durante o vídeo e sempre vou estar fazendo e recomendo vocês também. Não utilize apenas um tipo de carro. Da mesma forma que eu sempre falo, não tenha só um set, tenha vários sets, um set de ataque, um set de cura, um set de produção de recursos e por aí vai. Sempre é bom você ter uma maior variedade possível para que você consiga uma maior eficiência também, beleza? Agora vamos falar propriamente dito do que eu falei no início do vídeo. Compensa ou não a gente estar fazendo essa cura aqui? Então, eu fiz toda essa explicação para vocês justamente para culminar no seguinte: vai depender da sua velocidade de treinamento. Por quê? Hoje eu tô fazendo um treinamento de 16.250 e alguma coisa, como eu falei pra vocês, de tropas ao mesmo tempo, sem contar as tropas extra que eu ganho. Repara na quantidade de aceleradores que a gente vai estar gastando hoje para fazer esse treinamento. Eu vou até pegar mais um pouquinho aqui, só para ficar mais claro, com aceleradores de 2 horas apenas, sem envolver outro acelerador para não complicar a cabeça de vocês. Então repara, eu tô gastando 63 aceleradores de 2 horas para poder treinar 16.256. Agora, qual que é o problema? Quando a gente vem fazer aqui a utilização desses certificados para curar as tropas, repara aqui no seguinte, ó, eu vou ter que gastar 5 certificados para estar curando 12.000 no caso de tropas, somente 12.000. E tem outro detalhe, esses 12.000 são tropas variadas, tá? Não necessariamente elas vão ser somente T10. Nesse caso aqui sim, mas não necessariamente seria somente T10, até porque a gente às vezes perde T9, perde um T8 e por aí vai. Então o que acontece? Quando você for fazer esse cálculo, você tem que pensar no seguinte: quanto que custa o certificado, e né, no caso em pontos de honra,
e quanto que custa o acelerador. Se você pegar aqui 120 mil e dividir por 7.500, você vai perceber que vai dar um valor aí de 16. Chuck, o que significa esse 16? Que você teria que pegar, no caso, 16 aceleradores, você poderia estar trocando 16 aceleradores ou um certificado desse daqui. Então, no meu caso aqui hoje, para eu pegar 5 certificados, teria que pegar 16 vezes 5, que daria quanto? 80, né? 16 ele dá 50, mais 30 daria 80. Ou seja, eu estaria gastando 80 aceleradores, né, que é mais do que eu preciso, dá para fazer um treinamento, porque lembra que eu preciso somente de 63, no meu caso. No seu caso pode ser diferente, porque a sua velocidade vai influenciar isso aí. Mas no meu caso eu estaria gastando 63 aceleradores, sendo que eu precisaria gastar, em teoria, 80 para poder pegar os certificados. Ou eu pegaria 5 certificados ou 80 aceleradores. E ainda assim tem um fator que são 4.000, gente, tropas a menos que eu vou estar ganhando, no caso por cada cura que eu faça. E outro fator importante também é que toda vez que você utilizar 5, ele vai aumentar mais um no próximo. Então que no caso seria 5 e depois 6 certificados para usar, depois 7, por aí vai. Por isso que, na minha opinião, só vai compensar você fazer isso aqui dependendo da sua velocidade até até a quarta vez que você curar aqui embaixo, porque aí você não vai estar passando da sua quantidade de velocidade de treinamento, na quantidade de aceleradores que você precisa. Passou dessa quantidade, não compensa mais. Então, no meu caso aqui agora, de jeito nenhum compensa mais eu fazer. Mas, Chuck, você não está levando em consideração os recursos. Gente, quando eu estou falando disso aqui, eu não estou falando de recurso. Recurso você tem farm, você tem evento para conseguir, recurso é o de menos. O que eu estou querendo mostrar para vocês aqui é o fator velocidade, tá? E também questão de pontos de honra, porque você vai ter que gastar pontos de honra para poder pegar os aceleradores. Então, qual que é a minha indicação principal? Perdeu tropa, não vem aqui e pegue certificado, isso aqui é latada. Só vai pegar ali 2 ou 3 vezes no máximo. Depois disso é acelerador de treinamento, acabou. Por isso que eu sempre bato na tecla, invistam fortemente na sua velocidade de treinamento para que você consiga recuperar suas tropas de um modo mais fácil. Então repara que hoje, se eu for fazer o treinamento, é muito mais vantajoso do que eu pegar e reviver as minhas tropas com aqueles certificados. E de novo, isso vai depender de jogador para jogador. Quanto maior for sua velocidade, menos vai compensar você reviver e mais vai valer a pena você treinar novamente as suas tropas, independentemente se tiver gasto de recurso ou não, tá bom? Então, galera, espero que tenha ficado claro isso pra vocês, tá? Qualquer dúvida, por favor, deixa nos comentários e mais uma vez me perdoem pela falta de compromisso aqui com o canal, pela questão do tempo, tá? Não é nem falta de compromisso, é realmente falta de tempo, tá bom? Mas eu tô tentando fazer os vídeos aqui, infelizmente o jogo não tá tão vantajoso pra gente ultimamente, tá muito escasso em relação a eventos, mas eu tô tentando sempre tá trazendo conteúdo pra vocês, da melhor qualidade possível, beleza? Então até o próximo vídeo e falou!